Amém. Podem sentar, queridos. Oh, Senhor, toma conta dessa alma, Jesus. Queridos, semana passada nós ministramos uma palavra sobre dor. Nós falamos sobre dor. Quem estava aqui semana passada ou que assistiu essa ministração? Amém? Ok. Tem algumas pessoas que não estiveram aqui, então eu quero te aconselhar a você a assistir e a receber o que o Senhor tem para falar sobre as nossas vidas com essa ministração que foi semana passada. E nós entendemos, quando nós falamos sobre dor, nós entendemos que dor faz parte da vida do guerreiro. Dor faz parte da vida do guerreiro. Nós entendemos que a vida, e nós falamos sobre isso semana passada, a vida não é como um passeio no parque, em que você bota os seus fonezinhos de ouvido, os passarinhos estão lá sobrevoando, o céu azul e você está correndo, aquela corridinha matinal gostosa. Não, queridão, não é desse jeito. A vida, ela é uma vida de luta, é uma vida de guerra, é uma vida de batalha. A vida está muito mais para uma analogia de guerra e de batalhas do que propriamente dito de um passeio no parque. No entanto, dessa mesma forma, o próprio Cristo disse para a gente a seguinte coisa: no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então, amados, o próprio Cristo, Ele fala conosco: olha, vai ter as dificuldades, vocês vão passar os problemas, mas Ele nos deixa uma palavra, e uma palavra de esperança, e essa palavra de esperança diz a seguinte coisa: eu estarei com vocês, nós vamos vencer, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci e vocês também vencerão. Então essa mensagem hoje é literalmente uma mensagem sobre esperança, baseada no poder de Deus. Porque, queridos, eu entendo que, apesar de nós não estamos numa série de mensagens, mas a mensagem de hoje é como se fosse um complemento da mensagem passada, onde o Senhor está falando para mim e para você: apesar das dores, há esperança. Apesar das dificuldades, há expectativa, há uma esperança. E se você for espiritual, você vai perceber o quanto Deus tem falado conosco nesses últimos dias sobre consolo, sobre renovação, sobre esperança, sobre expectativa de uma vida. Então a ministração sobre hoje é exatamente isso: a esperança, uma esperança viva que muda realidade. Uma esperança viva que muda a realidade. E o texto base que nós vamos usar nessa ministração, se você quiser, você pode deixar aberta, está em Ezequiel 37, é um texto muito conhecido e muitas pessoas já ouviram sobre esse texto. E esse texto diz exatamente que o profeta foi levado pelo Senhor a um vale de ossos secos, ossos sequíssimos. Ele ainda usa esse superlativo, muito seco. E durante aquele processo, o Espírito fala com o profeta, e vem carne, vem tendões, e forma-se novamente corpo sobre aqueles ossos, e depois vem o Espírito sobre eles, e eles vivem vida. Amados, entenda uma coisa: o Senhor levou o profeta a um vale de ossos secos. E eu quero que você entenda o porquê disso. Porque essa mensagem aqui é literalmente uma mensagem de esperança. O Senhor poderia ter levado Ezequiel a uma comunidade de pessoas doentes. O Senhor poderia ter levado Ezequiel a uma comunidade de pessoas que estavam passando problemas. O Senhor poderia ter levado o profeta a diversos locais onde diversas pessoas existissem, até mesmo algumas pessoas mortas recentemente.
Mas não, o Senhor levou Ezequiel a um local aonde os mortos estavam mais do que mortos, e não eram mortos recentes, eles estavam mortos há tempo. Talvez se o Senhor tivesse levado Ezequiel a um local onde as pessoas estavam doentes, talvez Ezequiel chegasse e falasse: Senhor, eu tenho uma alternativa. Senhor, eu tenho aqui algum recurso. Senhor, há algo que nós podemos fazer. Mas não, o Senhor leva Ezequiel num local onde aparentemente era o fim de tudo, não existia possibilidade de mais nada, não existia vida alguma. E meu amado, eu já quero nessa introdução te mostrar e te levar que você entenda isso. Talvez você chegou aqui nessa noite e talvez o Senhor esteja te conduzindo e permitindo que você esteja enxergando um deserto, um vale de ossos secos. Talvez todos os seus recursos já acabaram. Talvez já completou completamente, já está totalmente terminado as suas expectativas e os seus recursos. Talvez a sua esperança já tenha findado. Talvez a sua esperança já tenha até acabado. Talvez você está batalhando há anos com um familiar e você está falando: não tem mais jeito, não há mais solução para aquela pessoa. Talvez você tenha recebido uma notícia em que você recebeu um diagnóstico de uma doença que aos olhos do homem é incurável. Talvez você chegou a um momento na sua vida financeira em que você falou: eu estou falido e já não tenho mais nada. E eu vou te dizer mais, tem pessoas que talvez estejam cogitando e estão dizendo que talvez a única possibilidade que tem para elas seja a morte, porque os seus recursos já terminaram. Talvez você esteja vendo seus filhos se perdendo. Talvez você esteja vendo a sua família acabando, o seu casamento terminando. Talvez você esteja vendo a sua vida espiritual definhando cada dia mais. E cada dia mais parece que você está morrendo e você não tem mais força para lutar. E você não tem mais expectativa para viver. Mas eu preciso te dizer que os teus recursos podem ter esgotados, mas o recurso do Todo-Poderoso não acabou. Ele tem recursos suficientes para mudar a sua história, surpreender a mim e a você, porque Ele é Deus e Ele continua sendo Deus, e Ele tem recursos suficientes para intervir em nosso favor. E essa é uma mensagem literalmente de fé, uma mensagem voltada para a fé em Deus, porque, amados, nesse ano é o ano do extraordinário de Deus sobre essa igreja. E como Deus tem falado conosco, e como Deus tem feito milagres em nosso meio, queridos. Talvez vocês não saibam, mas Deus tem curado de câncer nessa igreja. Deus tem restaurado vidas que estavam perdidas há anos, e Deus tem mudado. O Senhor tem feito milagres, amados. O Senhor tem feito milagres, e talvez você esteja chegando na metade desse ano, e talvez você não veja nada. Talvez a sua vida ainda não está vivendo um extraordinário de Deus. Mas em nome de Jesus, por meio da fé em Cristo Jesus, eu preciso te dizer, eu venho nessa noite como um profeta de Deus para falar para você: Deus tem solução para tudo na sua vida, e aquilo que parecia estar perdido não está, porque Ele é Deus e Ele continua reinando, irmãos. Ele é especialista em causas impossíveis. Está difícil? Ele é especialista em mudar isso. O Senhor chega diante de Lázaro, e as irmãs de Lázaro chegam e falam: Senhor, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, meu irmão não teria morrido. Pareceu tarde demais quando Jesus chegou. Mas entenda uma coisa, só parece tarde para mim e para você, porque Ele é Deus e Ele continua no controle de todas as coisas. O milagre acontece, e Lázaro ressuscita.
Irmãos, eu creio em nome de Jesus que as dificuldades que eu e você temos passado, os problemas que eu e você possamos viver, o cenário por mais absurdo e por mais improvável e por mais impossível que eu e você estejamos passando, eu preciso dizer que eu creio que Deus é a solução de tudo isso, porque Deus, Ele é a solução para todas as coisas. Ele encarnou o próprio Filho Jesus para viver uma missão profética nessa terra e derramar sobre mim e sobre você, derramar sobre mim e sobre você uma unção e uma esperança, para que a gente possa literalmente realizar e viver milagres no mundo. A esperança que pode trazer vida ao mundo, a esperança que pode trazer vida a você, vida a mim, a esperança que pode mudar a minha realidade e a sua realidade, a esperança que pode mudar a realidade da nossa casa, a esperança que pode mudar a realidade da nossa família, a realidade dos nossos filhos. Essa realidade, essa esperança é uma esperança poderosa, é uma esperança profeticamente falando, cheia de poder e de graça. Não é uma esperança qualquer, mas é uma viva esperança dada pelo Senhor. Porque o apóstolo Paulo em Romanos, ele vai te dizer que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de quê? De esperança, pelo intermédio de quê? Do poder do Espírito Santo. Você recebeu uma viva esperança para viver milagres na sua vida e para mudar a realidade do seu viver. E o apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, nos transformou, nos mudou de vida. Para quê? Para uma viva esperança. Amados, entendam uma coisa: Jesus não te chamou para você ter uma esperança morta, uma esperança conceitual, uma esperança precária, uma esperança que se perde. Não, Jesus te chamou para você viver uma vida viva, uma vida constante, uma vida enérgica, uma vida vibrante, uma viva esperança nele, amados. E é isso que diferencia o evangelho de filosofias e de religiões por aí. Escuta, o que diferencia o evangelho de filosofias e religiões por aí é essa viva esperança. Porque não é uma esperança que morre, não é uma esperança que tarda, não é uma esperança que acaba, não é uma esperança que se perde, mas é uma viva esperança, porque Ele morreu e Ele ressuscitou e Ele vivo está, para que eu e você possamos viver uma vida enérgica nele, cheia de milagres e mudar a realidade. Porque Ele está vivo, amado. E é isso que diferencia o evangelho. Você está entendendo? Preste atenção. É isso que diferencia o evangelho. Jesus não te chamou para você viver uma vida com uma esperança que está baseada em você, nas suas expectativas e nos seus achismos e nas suas vontades e nos seus recursos. Não. Ele te chamou para você viver uma viva esperança que está baseada em quê? No terceiro dia, quando Ele ressuscitou. E é por isso que nós cantamos: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei,
Ele não está morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia para viver com você e para te dar uma viva esperança no que você vai realizar, amado. Entenda isso. O que diferencia o Evangelho é porque o nosso Senhor, Ele está vivo. E eu quero te mostrar alguns pontos para que você viva uma viva esperança que muda a realidade. E o primeiro ponto, o primeiro princípio que eu quero te dar nessa noite para que você entenda e você viva uma viva realidade, uma viva esperança que muda a realidade, tenha sempre a convicção da presença permanente de Deus. O profeta Ezequiel, ele vira e fala assim: a mão do Senhor estava sobre mim. A mão do Senhor estava sobre mim. Ei, crente, presta atenção. Eu e você, nós vamos passar dificuldade. Eu e você, nós vamos passar problemas. Eu e você, nós vamos ser afrontados. E o inferno vai tentar fazer com que você perca essa convicção. Preste atenção. O inimigo não pode tirar você da presença. O inimigo não pode tirar a companhia do Senhor de você. Mas o que ele vai tentar fazer? É tirar de você. Ele vai massacrar você, ele vai apertar você, ele vai fazer tudo possível para arrancar de você duas convicções. Uma, que Deus te ama, e outra, que Deus está constante contigo. Ele vai tentar fazer isso porque essa é uma estratégia do inferno. Mas eu preciso, queridos, que você nessa noite, você só consegue viver uma viva expectativa, uma viva esperança, se você tiver a plena convicção de que o Senhor está contigo todo momento. Eu preciso que você entenda que se você está passando por alguma dificuldade, o Senhor, Ele é o teu pastor e de nada você vai ter falta. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu e você não temeremos mal nenhum, porque Ele está conosco todos os dias, e Ele mesmo nos prometeu em Isaías 43, não tenham medo, porque eu remi vocês. Não tenham medo, porque eu chamei vocês. Eu chamei vocês pelo seu nome. Eu conheço vocês na identidade de vocês, eu sei quem vocês são. Nós somos bilhões no mundo, mas Ele conhece quem nós somos na nossa essência. E Ele diz para mim e para você nessa noite: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando eu passar pelo fogo, você não se queimará e as chamas não te atingirão. Presta atenção numa coisa: sabe por que Satanás ele tem essa gana em nós? Porque ele está sozinho e nós estamos acompanhados do Todo-Poderoso. Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu estou à sombra do Onipotente e Ele está me guardando com a menina dos seus olhos. Tenha convicção da presença de Deus. Tenha convicção de que Deus está contigo todo o tempo. Eu estou diante de um vale de ossos secos, mas o Senhor está comigo. Ainda que eu faça, como diz Salmo de número 139, a minha cama no mais alto monte, ou se eu fizer ela também no mais profundo abismo, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O Senhor está contigo por onde quer que você passe. Tenha convicção disso. O Senhor está com você aonde quer que você passe. Pastor, mas eu já deixei Jesus algum dia, em algum momento. Você pode até ter deixado a Ele, mas Ele não deixou você, e o amor dEle continua zelando pela tua vida. Primeira coisa, tenha convicção de que a presença do Senhor está constante sobre você. Segundo princípio, se você quer viver uma vida viva, de esperança viva, enxergue as situações sob a perspectiva de Deus.
enxergue as situações sob a perspectiva de Deus. E diz o texto: o Senhor me levou, e a mão do Senhor estava comigo, e Ele me levou sobre um vale de ossos secos. E Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos podem tornar a viver? Amados, preste atenção numa coisa. Nós vivemos num mundo doente. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão cada dia mais perdendo a expectativa e a esperança. Nós vivemos num mundo em que uma boa parte da população está esperando pelo dia da morte. Nós vivemos num mundo em que nós tentamos constantemente usar paliativos para situações. Mas se você olhar o mundo por essa ótica, pela sua ótica, você vai reclamar, você vai murmurar, você vai lamentar. Mas se você olha pela ótica de Deus, você vai perceber que há um milagre para acontecer. Entenda, meu amado, eu disse semana passada, Jesus não despreza uma dor. Você está entendendo? Jesus não despreza uma situação adversa. Pela perspectiva de Deus, uma situação adversa sempre será uma oportunidade de milagres, meu amado. Você está entendendo? Na perspectiva de Deus, a situação adversa sempre será uma oportunidade de milagres. Na sua perspectiva, naquilo que você recebeu de vida, naquilo que teus pais talvez te ensinaram, que você aprendeu estudando, daquilo que você buscou, isso tudo é limitado, irmãos, porque o conhecimento dos teus pais são limitados, o teu conhecimento é limitado, o meu conhecimento é limitado. O que nós entendemos e nós absorvemos durante a vida de capacitação é limitada. E em algum momento, se você for olhar pela sua ótica, você vai esbarrar numa limitada visão. Se você olhar pela sua ótica, em algum momento você vai se esbarrar numa dificuldade. E aí você vai ser tentado a reclamar, a murmurar, a blasfemar, a dizer algo, porque na ótica humana nós somos limitados e nós sempre vamos lamentar, nós sempre vamos chorar, nós sempre vamos reclamar, nós sempre vamos fazer isso. Mas na ótica de Deus, quando nós começamos a ver as coisas pela perspectiva de Deus, nós sabemos que há sempre uma possibilidade de milagres. Na perspectiva do homem, ele reclama; na perspectiva de Deus, Deus proclama; na perspectiva do homem, o homem lamenta; na perspectiva de Deus, Deus está te levando a celebrar. Na perspectiva do homem, você não tem possibilidades. Na perspectiva de Deus, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Esses ossos podem viver. Pela perspectiva humana, não mesmo, Jesus. Mas pela perspectiva de Deus, hoje o milagre está chegando. Na perspectiva do homem, Faraó está vindo atrás, o mar está na frente. Na perspectiva do homem, nós vamos morrer aqui. Antes tivéssemos ficado no Egito. Na perspectiva de Deus, Moisés clama e o Senhor pergunta: Moisés, por que clama a mim? Fala para o povo marchar. Na perspectiva de Deus, aliás, na perspectiva do homem, Lázaro, 4 dias, tirai a pedra, já fede. Não, Jesus, já fede, não pode, Jesus. Na perspectiva de Cristo, se credes, verás a glória de Deus. Lázaro, venha para fora. Na perspectiva do homem,
A menina estava morta. Na perspectiva de Deus, a menina não está morta, a menina dorme. E aí muitos talvez vão rir da sua fé, porque você está baseando a sua fé na perspectiva de Deus. Entenda uma coisa, meu irmão, para o mundo a sua fé pode ser momento de chacota e de risada, mas na perspectiva de Deus é uma grande oportunidade para viver um milagre e viver coisas que você jamais imaginou. Menina, levanta, porque hoje é o dia do milagre. Olhe as coisas pela perspectiva de Deus e não pela sua perspectiva. E quando você começa a olhar as coisas pela perspectiva de Deus, você começa a viver o terceiro ponto, para que você viva uma vida que muda realidades através de uma esperança viva e eficaz. Você começa a acreditar e começa a entender que Deus opera no impossível. Você está entendendo? Deus opera no impossível. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida novamente. É impossível, é impossível. Às vezes as condições de vocês hoje estão completamente desfavoráveis. Talvez eu e você nem estejamos acreditando mais que as coisas mudem. Talvez eu e você estamos como a mulher daquele profeta, aquela viúva, e estamos falando, nós só temos um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Eu e meu filho, nós vamos sentar, vamos comer e vamos esperar a morte. Talvez as pessoas estejam olhando para você e perguntando: e aí? Cadê o seu Deus? Talvez as pessoas estão falando: e aí? O que vai ser agora? Qual é a sua resposta para isso? O que você vai viver agora? Como isso vai mudar agora na sua vida? Talvez você esteja sofrendo afrontas de todos os lados, e talvez isso esteja abalando até mesmo a sua fé. Mas eu venho hoje como um profeta de Deus para te dizer que em nome de Jesus você vai dar a resposta para essas pessoas. Eu e você vivemos de milagres, porque milagres acontecem e nós temos um Deus que continua sendo Deus e continua operando em favor daqueles que nele esperam. Jamais se viu ou se ouviu falar de um Deus semelhante a esse nosso, como diz a palavra, que trabalha por aqueles que nele esperam. Milagres acontecem, Ele continua operando, Ele continua sendo Deus. Hebreus 13:8 vai te dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. E se Ele é o mesmo eternamente, o anjo disse para Maria: não há impossível para Deus. E Ele mesmo disse: o que é impossível para os homens é possível para mim, diz o Senhor. O que você está vivendo? Qual é a dificuldade que você está passando? Queridos, essa mensagem queima dentro do meu peito, porque Ele continua suprindo o necessitado. Talvez você esteja passando um momento de dificuldade, mas eu preciso te dizer, Ele continua suprindo necessidade. Ele continua sendo pai de órfãos, marido de viúvas, queridos. Ele continua curando o homem de câncer, continua curando o homem de HIV, Ele continua curando o homem das mais diversas doenças, as doenças autoimunes, e se curvam perante ao Senhor. Não há impossível para Ele, porque Ele é Deus e Ele continua sendo Deus. Não há um coração que Ele não possa mudar, não há uma vida que Ele não possa transformar.
Você precisa entender e acreditar no impossível, porque Ele é Deus e Ele continuará sendo Deus. Você está entendendo? Ele continua transformando. Ele continua transformando as impossibilidades em possibilidades. Ele continua trazendo à existência o que não existe. Ele continua realizando milagres. Ele continua suprindo quando você não sabe nem de onde vem. Ele continua dando forças quando você fala, já acabou. Ele continua curando quando você recebe a notícia diversa. Independente de você crer ou não, Ele continua fazendo. Tem algumas pessoas que preferem ficar numa fé conceitual, numa fé teórica. Tem outras pessoas que preferem viver milagres. E Ele continua operando milagres para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele buscam, para aqueles que nele confiam, para aqueles que tomaram para si essa primícia de que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Então, primeiro, creia, entenda e viva sempre na convicção da presença permanente de Deus. Segundo, enxergue a perspectiva, enxergue as coisas sob a perspectiva de Deus. Terceiro, creia no impossível. Quarto, creia no poder da liberação da palavra. Creia no poder da liberação da palavra. Então Ele me disse, profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amados, entenda uma coisa, as pessoas precisam ouvir que a palavra de Deus, ela continua operando. As pessoas precisam ouvir que Deus muda a história. As pessoas precisam ouvir que eu e você estamos vivendo um milagre. Eu não sei você, amados, mas a minha vida é um exemplo de milagre. As pessoas precisam crer que há poder na palavra liberada sobre as nossas vidas. Como eu falei lá atrás, na perspectiva do homem, você vai reclamar, mas na perspectiva de Deus, você vai proclamar as coisas. Na perspectiva do homem, você vai lamentar e chorar. Na perspectiva de Deus, você vai celebrar através da palavra, porque ela realiza milagres. E você precisa entender, não é na minha palavra, não é na sua palavra, não é na teoria que nós conhecemos, não é nada disso, mas é no poder da palavra e no poder, no nome de Jesus, amados. Amados, para mim não faz sentido o evangelho se não for um evangelho vivo dessa forma. E eu até brincava hoje de manhã, eu estou um tanto quanto eufórico hoje. Mas eu não consigo, irmãos, pregar uma mensagem dessa e olhar para você e falar, irmãos, nós precisamos entender que Jesus cura, Jesus faz. Eu sei, irmãos. Eu sei, irmãos, mas queima no meu coração que Jesus, Ele está operando, e como diz o profeta, as mãos do Senhor não estão encolhidas, que não possam abençoar o seu povo. Há bênçãos para ser derramadas sobre o seu povo, e o Senhor já te deu uma palavra. Libere a palavra que o Senhor já te deu, e viva os milagres que o Senhor tem para fazer na tua vida, crente. Se você não tem esperança que a palavra muda, de fato você não vai usar a palavra. Mas eu preciso te dizer, Romanos 10, 11 vai te dizer, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Você está entendendo? Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Em 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 13, o apóstolo Paulo, ele vai te dizer a seguinte coisa: eu criei, e eu criei, por isso eu falei. Eu criei,
Por isso eu estou declarando, eu criei, e por isso que a minha boca não está fazendo parceria com o inferno, mas está fazendo parceria com Deus, amados. Como assim, pastor? Sim, porque quando você começa, não vai dar, isso não vai acontecer. Jesus faz na vida de todo mundo, mas não faz na minha. Acontece tudo para todo mundo, mas não acontece para mim. Isso aqui não muda. Chegou o final, acabou. Amados, você está fazendo parceria com o inferno. Não faça parceria com o inferno. Faça parceria com Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele que muda as estações, Ele que estabelece reino e destroniza reino, Ele que muda as estações, Ele que sustenta os astros no ar, é Ele que faz as estações, é Ele que mantém tudo isso. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Então faça um pacto, faça uma aliança com a palavra profética de fé e de vida, e não com as palavras de morte e destruição do inferno. Eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu expressei. Quinto princípio: viva, mas viva pela fé em Deus. Viva pela fé em Deus. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Senhor, tu sabes. E aí ele disse: então profetiza. E aí o texto diz: eu liberei a palavra, eu profetizei, eu vivi. Amados, em nome de Jesus, ative hoje a sua fé e viva uma viva esperança. Ative hoje, recuse hoje a continuar vivendo pela uma racionalidade, pelo seu entendimento, pela sua visão. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que nós temos que ser irracionais, que nós temos que não nos preocupar com isso? Não é isso que eu estou falando, irmãos, mas eu preciso dizer que a sua vida não pode estar baseada naquilo que você vê, naquilo que você conhece, naquilo que você entende, mas a sua vida precisa estar baseada na fé, no Filho de Deus. E em Deus tem coisas que nós não entendemos, tem coisas que nós não compreendemos, mas nós cremos que Ele está cuidando de todas as coisas. Recuse-se hoje a viver uma fé teórica e viva uma fé prática. Viva uma viva esperança, porque Hebreus 11:6 vai te dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Você está entendendo, amados? Se você não crê numa viva esperança, se você não crê que milagres podem acontecer, se você não crê no poder do Senhor, você não agrada a Deus. E eu vou te dizer mais: se você não vive uma fé, se você não vive uma vida de expectativa e de esperança, você vive em pecado, porque como diz Romanos 14:23, tudo o que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Se você não vive uma vida de fé, você não agrada a Deus, você está em pecado. Pastor, mas eu não estou pecando, eu não estou me prostituindo, eu não estou fazendo nada dessas coisas. Mas se você não crê que Deus pode mudar a história, que o impossível pode acontecer, se você não consegue liberar esta palavra sobre a vida de outros, você está em pecado, porque você não consegue compreender o poder do teu Deus. E Hebreus 10:38 vai te dizer: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu, diz o Senhor, não tenho prazer nele. Você está entendendo, meu amado? Você precisa viver a sua vida com autoridade e com fé, e proclamar tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Sexto e penúltimo ponto: proclame com autoridade a palavra profética recebida. E o texto diz então que ele profetizou, e ele disse exatamente aquilo que o Senhor mandou dizer. E enquanto eu profetizava, enquanto eu falava, houve um barulho, e os ossos começaram a se juntar.
E os tendões começaram a aparecer e as carnes vieram sobre isso. Entenda uma coisa, meu amado. Não é uma questão de você querer ou não querer. Não é uma questão de você entender ou não entender. Não é uma questão visual, uma questão de cosmético, uma questão de querer algo para a tua vida. Não é sobre isso. É sobre obedecer o chamado e obedecer uma ordem. Existe uma ordem de Deus para nós e ela precisa ser cumprida. Você precisa entender que você está em parceria com a palavra profética de Deus e não com as palavras de derrota do inferno. Nós chegamos a um ponto no mundo, irmãos, que apenas Deus pode mudar a situação calamitosa que as coisas andam, irmãos. Você chegou a um momento na sua vida que só Deus pode dar solução. Você chegou diante de situações de pessoas em que você olha e você vê, e você fala assim, eu não tenho o que fazer. Você de fato não tem pela sua ótica, mas pela ótica de Deus, um milagre pode acontecer sobre aquela vida. Basta você liberar a palavra de cura, basta você viver uma viva esperança, porque em nome de Jesus, meu querido, não fique omisso, não te omitas diante do pecado e da miséria física e espiritual das pessoas. Há pessoas que precisam ser transformadas e você sabe que Jesus muda corações. Jesus transforma vidas. Você tem conhecimento disso? Não é, eu não estou aqui pregando uma teologia fajuta, igual a gente vê por aí. Não, saia declarando que você vai ficar milionário e você vai ficar milionário. Não é isso, irmãos. Se o Senhor mandar você declarar isso, faça, mas se o Senhor está mandando você declarar cura sobre alguém, declare. Se o Senhor está mandando você mandar aquela pessoa viver uma viva esperança, mande, porque através de você o Espírito Santo está operando nessa terra. Através de você o Espírito Santo. O meu papel, o seu papel é proclamar, declarar, dizer, profetizar, afirmar aquilo que o Senhor está falando. O papel dele é realizar tudo aquilo que ele tem falado em nós, porque o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele. Ele nos ungiu, ele nos comissionou, como diz Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu. Ele me capacitou para quê? Para pregar boas novas, para proclamar liberdade, recuperação aos cegos, liberdade aos oprimidos. O Senhor te deu uma missão. O Senhor me deu uma missão de vivermos milagres. E em nome de Jesus, eu quero declarar isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você não será uma pessoa que se sentirá envergonhada diante das impossibilidades, mas você vai declarar na autoridade do nome de Jesus que as impossibilidades, elas vão se curvar diante do Todo-Poderoso, e no nome de Jesus milagres vão acontecer. E sétimo e último ponto, sétimo e última coisa, não pare até que Ele mande. Você está entendendo? Eu vou te repetir, não pare até que Ele mande. Diz o texto que o profeta profetizou, e os ossos então tomaram tendões, pegaram carne, vieram pele e viraram um monte de defunto. Agora não mais ossos sequíssimos, mas um monte de defunto. E o Senhor pergunta, caso eles podem ter vida? E o homem fala, sim, Senhor, tu sabes. Então ele disse, profetiza ao Espírito, profetiza, continua, vai, não para não desiste não, crente. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Não para não desanima não. Você talvez esteja sem expectativa no teu chamado, o Senhor está falando, não para não desanima não. Continua falando, continua fazendo, continua realizando. Não desiste não.
O Senhor está aqui falando, não pare, crente. Porque quem falou é fiel para cumprir a promessa. Quem falou é fiel para cumprir as promessas, meu amado. Então não pare de crer, não pare de interceder, não pare de orar, não pare de profetizar, não pare de realizar a obra do Senhor nessa terra, meu amado. Não pare, continue. E ele diz, então, ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. E ele disse, nossos ossos se secaram, e a nossa esperança se foi, e nós fomos exterminados. E amados, eu posso contextualizar isso para cá, como se o Senhor estivesse falando para nós hoje. E eu creio nisso. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são como toda a comunidade em Jesus, por exemplo. Eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi. Nós fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-nos, assim diz o Senhor. Assim diz o soberano Senhor, o meu povo, eu vou abrir os seus túmulos, e eu farei vocês sair, trarei de vocês de volta à terra de Israel, e quando eu os abrir os seus túmulos, e os fizer sair, vocês, o meu povo, saberão que eu sou o Senhor, porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra, então vocês saberão que eu, o Senhor, falei, e fiz, e seus companheiros da palavra do nosso Deus. Amado, em nome de Jesus, entenda uma coisa, há uma promessa sobre a tua vida, há uma promessa sobre você. O Espírito do Senhor está sobre ti, o Espírito do Senhor está sobre mim. E a proposta do Espírito não é que eu viva uma vida tímida, vergonhosa, medrosa, covarde, indiferente, não. Até porque a própria palavra diz em 2 Timóteo 1,7, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, mas pelo contrário, o Espírito que Deus nos deu nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes ou nos dá equilíbrio, meu amado. Essa é uma palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida. Essa é uma palavra sobre cada cristão convertido. Confie. Deus está só no começo do que Ele está fazendo na tua vida. E você precisa entender que Deus está fazendo grandes coisas através de mim e de você. Então, como diz o apóstolo Paulo em Atos, ele diz, olha, não tenham medo. Continuem falando. Não fiquem calados, mas continuem dizendo, porque você tem a viva esperança do Senhor, que muda a realidade pelo poder dessa viva esperança que está em mim e você. Fiquemos de pé em nome de Jesus.